Pessoal, como é que vão? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui mais uma vez no CRCMG para falar de um outro tema bastante importante, bastante significativo, principalmente nesse momento de pandemia no mundo inteiro, não somente no Brasil, mas hoje especificamente nós queremos falar do efeito desse vírus na contabilidade, né? Os efeitos contábeis da Covid-19. Parece meio estranho aí o tema, mas, obviamente, isso afetou a economia, muito além das pessoas, né? Obviamente, as pessoas são importantes, mas a economia foi drasticamente afetada, os mercados foram afetados, as empresas foram afetadas de uma maneira geral e, consequentemente, a contabilidade precisa refletir todos esses efeitos derivados aí do Covid-19. Ou da Covid-19, como queiram. Então, hoje nós vamos tentar falar um pouquinho sobre os instrumentos financeiros, os estoques, tributos, o IFRS 16, né? Que foi uma implantação recente que as pessoas fizeram, principalmente aqui no Brasil, e que trouxe várias consequências aí derivadas do Covid em função das negociações de contrato. A redução dos salários, outro tema aí muito importante, pois no Brasil a gente, historicamente, não tem registro aí desse movimento tão drástico aí de redução de salários e algumas questões aí relacionadas com o ativo não circulante. E, por fim, se ainda sobrar um tempinho, vamos tentar discutir um pouquinho dos efeitos do EBITDA, né? O EBITDA vai ser afetado, EBITDA, como outros dizem, não importa aí, né? Mas nós temos alguns efeitos, tanto no lucro líquido quanto nas medidas econômicas, financeiras das empresas de uma maneira geral. Então, para startar, vamos falar um pouquinho dos pressupostos básicos que nós vamos adotar, principalmente porque essa é a alma, a essência da contabilidade. Né? Nós temos dois grandes pressupostos básicos, chancelados pelas normas internacionais de contabilidade, né? E o primeiro deles é a continuidade. A empresa deve ser contabilizada no ímpeto da continuidade. O que a empresa é hoje, o que ela pretende ser amanhã. Né? Então, se a empresa não pretende ser nada amanhã, se ela vai descontinuar suas atividades, se ela vai encerrar suas atividades, ela tem que ser contabilizada num outro formato, e não no formato da continuidade. Então, algumas provisões, né, vão ser mais requeridas, outras vão ter que ser excluídas do processo contábil. Então, a raiz da contabilidade está firmada em cima da continuidade. Por outro lado, nós temos a competência. Né? Se a raiz é a continuidade, eu considero que os galhos dessa árvore, né, que a gente poderia chamar aí de árvore da contabilidade, seria a competência. Compete a cada período o registro econômico e financeiro de cada uma das operações que ocorreram exatamente ali naquele momento, e não no momento futuro. Eu tenho que fazer o registro exatamente quando aquele fato afeta a minha demonstração do resultado do período. Uma demonstração do desempenho da companhia. Aquele desempenho é afetado naquele momento pelas transações, então é naquele momento que eu faço exatamente aquele registro daquelas transações. Dando continuidade, vamos falar dos instrumentos financeiros, que é o IFRS 09, extremamente complexo, talvez um dos pronunciamentos mais complexos que nós temos aí, emitidos, correspondente ao CPC 48, né? Então, ele é drasticamente afetado nesse momento aí do Covid-19, devido à volatilidade do câmbio, né, das taxas de juros. As taxas de juros caíram assustadoramente. Muitos contratos foram firmados com a taxa de juros mais elevada. E agora a taxa de juros está um pouco mais embaixo. Né? Por outro lado, ocorreu o inverso com o câmbio. O câmbio estava um pouco mais embaixo e o câmbio se elevou. Ficou muito alto
Então, as empresas têm operações que ela tem direitos a receber em moeda estrangeira ou vinculada a uma taxa de juros, e as empresas, por outro lado, possuem passivos, atrelados também a uma taxa de câmbio e também a uma taxa de juros. Então, se essa flutuação, tanto do câmbio quanto da taxa de juros, tem essa volatilidade, isso afeta drasticamente nossos ativos e nossos passivos, que precisam ser reconhecidos ali naquele momento presente, com todos esses efeitos embutidos ali. E qual o reflexo disso? Principalmente lá na nossa DRE, na nossa demonstração do desempenho da companhia. Então, esse reflexo vai afetar o resultado positivamente ou negativamente, nós temos que observar isso. Obviamente, existem algumas transações que foram realizadas que podem afetar outros ativos em contrapartida. Isso é óbvio, né? Nós temos aí a nossa regra contábil quando eu adquiro ou tenho um financiamento derivado de alguma coisa que tem um vínculo com um ativo em formação. Então, quando isso acontece, obviamente, essa evolução ou esse declínio da taxa que movimentou pode afetar também a composição desses ativos que estão atrelados a passivos de variação econômica. As empresas que possuem operações no exterior, têm balanço com transações no exterior, que precisam praticar o método de equivalência patrimonial e tem que trazer esses balanços aqui para dentro do Brasil ou para outra moeda estrangeira, essa flutuação também vai afetar combinada com outro CPC, que é o 0,2 da taxa de câmbio, e nesse caso pode afetar diretamente o patrimônio líquido, esse ajuste dessa variação. Então nós temos que tomar esses cuidados. Exatamente em cada momento que isso ocorre, eu deveria refletir nas nossas demonstrações contábeis esse efeito dessa flutuação. Ainda dentro dos instrumentos financeiros, houveram negociações de dívida. O cliente da empresa negociou com a empresa. Ou você, dentro da sua empresa, negociou com o seu fornecedor. Eu tenho os dois lados, tanto de um direito quanto de uma obrigação ali sendo negociada. E houveram tipos diferentes aí de negociação. Houve negociação onde aquela prestação foi perdoada. Parte da dívida foi perdoada. Houve outro tipo de negociação que o valor foi reduzido temporariamente dentro do contrato, dentro do espaço do contrato. Ele teve uma redução de valor e depois esse valor será pago no futuro. É outra modalidade aí que foi negociada no mercado, negociações variadas. Então, essas negociações precisam estar refletidas nos números da contabilidade. Quando eu olho para um balanço patrimonial numa determinada data, ele deve refletir exatamente a essência daqueles fatos naquela data. Então, se houve um perdão definitivo de uma parte daquela dívida ou de um direito que você concedeu para terceiros, naquele momento você deveria refletir essa diferença na demonstração do seu resultado, para que o seu balanço com os seus ativos e os seus passivos reflitam ali exatamente naquela competência, exatamente o valor do seu direito e o valor justo da sua obrigação ali. Eu tenho que mensurar esses valores e apresentá-los no nosso balanço patrimonial de forma fidedigna. Então, isso é muito importante no âmbito aqui da nossa contabilidade. Ainda dentro dos instrumentos financeiros, nós temos várias empresas que contrataram o tal do hedge de fluxo de caixa. Tem operações redeadas. O que é o hedge? É aquela proteção que a empresa faz derivada de uma flutuação, por exemplo, de uma taxa de câmbio. Ela pode ir no mercado financeiro, contratar com uma instituição financeira, um banco qualquer, uma taxa de câmbio fixa, seja para uma dívida, seja
para um direito a receber que ela tenha numa moeda estrangeira, por exemplo. Então, o que acontece? A taxa de câmbio nossa subiu muito, chegou quase no patamar de R$6. É bem provável que essa empresa, quando contratou o RED estava num patamar bem inferior. Então, houve uma flutuação para cima. Então, se ela tem uma dívida, a dívida teria alcançado altos patamares, ela teria um valor muito alto a pagar para aquele fornecedor em moeda estrangeira. Mas por causa da proteção que ela fez, se foi menor do que essa taxa de câmbio, ela dá um corte aqui. Essa diferença inteira não é custo dela, né? O banco, a instituição financeira, vai arcar com esse pedaço. Por outro lado, ela poderia ter um direito a receber, né? Um direito a receber em moeda estrangeira que foi redeado, que foi protegido. Então, da mesma forma que uma obrigação pode ser protegida, um direito também pode ser protegido, porque a gente não sabe no futuro se eu fiz uma venda, se eu fiz uma negociação no exterior e tenho esse direito a receber em moeda estrangeira hoje, e ele vai vencer daqui a algum tempo. Nesse algum tempo na onde eu espero receber, a taxa de câmbio só Deus sabe, nós não sabemos. Nós não sabemos quanto vai ser. Então, como nós vamos ficar no grau da incerteza, o que nós fazemos? Nós contratamos um hedge e damos uma proteção para essa taxa de câmbio ali. Então, é como se eu comprasse um câmbio do banco, gravasse aquele número e aquele número está fixado. Está fixado ali. Então, qualquer flutuação, seja para cima ou para baixo, desse valor fixado, financeiramente não afetará o seu caixa, pois o seu caixa será afetado exatamente pelo seu valor redeado. Então, é preciso ter maior atenção nesse sentido. Temos também que pensar no impairment desses ativos, ou melhor dizendo, será que eles não foram desvalorizados, os meus ativos financeiros como um todo, em relação ao mercado financeiro? Eu teria talvez que contabilizar ali uma espécie de provisão. Porque hoje na contabilidade a gente não usa a palavra mais provisão para as contas redutoras do ativo, né? Essa palavra hoje, de acordo com as normas internacionais, provisão, representa um passivo com prazo, vencimento e valor incerto. Eu não tenho certeza do valor e nem tenho certeza de quando vai vencer. É sempre um passivo com prazo e valor incerto. Então a nomenclatura não encaixa mais como uma conta retificadora ali do ativo. Então, normalmente a gente escuta, visualiza aí na mídia, nas leituras das nossas normas internacionais, não mais uma provisão redutora de ativo, mas sim uma expectativa de perda. É uma perda esperada dentro daquele ativo. E essa perda esperada, ela precisa reduzir esse ativo e refletir essa contrapartida no desempenho da companhia, quando isso ocorre. E não lá no futuro, quando eu realizo aquele ativo. Então, é muito importante os senhores estarem atentos a todas essas movimentações de mercado, pois o Covid afeta a economia, afeta a flutuação da taxa de câmbio e de juros, e todos esses ativos e passivos, consequentemente, vão ser afetados, e como eles são afetados, a contabilidade precisa refletir todos esses efeitos na contabilidade. Então é necessário uma atenção aí redobrada sobre o processo de contabilização durante a Covid-19. Vamos para outro assunto também de igual importância, que são os estoques. Vamos falar um pouquinho dos estoques, nosso CPC 16, dentro aí desse âmbito aí de varredura das normas internacionais. Os estoques, tem um problema muito grande com ele. Em muitas empresas, algumas, é claro, entraram numa normalidade ou até numa normalidade positiva,
muito grande e conseguir um giro muito bom de estoque aí, como supermercado, farmácia talvez, em alguns segmentos aí bem específicos, a movimentação dos estoques continuou na normalidade. Mas a grande maioria das empresas, nessa grande maioria, os estoques ficaram parados. As empresas deixaram de produzir, as empresas deixaram de vender. Então temos muito estoque parado. Então nós podemos ter estoques perecíveis que vão gerar perdas e essas perdas precisam ser reconhecidas. Né? Nós temos estoque que tem data de validade. Mesmo que não seja um produto consumível imediatamente, mas se você não conseguir vender, ele vai perder a validade. Isso vai gerar também uma perda, e a perda precisa ser reconhecida, ok? Outro grande problema na indústria é que a indústria ficou parada. A indústria ficou parada. Quando a indústria está movimentando e produzindo normalmente, a contabilidade de custos, o que ela faz? Ela dimensiona todos os custos variáveis e imputa no produto. Aloca todos os custos variáveis no produto. E, de forma análoga, ela também pega todos os custos fixos da indústria e, de uma maneira interna, ela aloca esses custos fixos para dentro do custo dos produtos. Quando eu tenho uma alta produtividade, isso funciona perfeitamente. É uma mecânica aí da contabilidade de custo sensacional. Ótimo, pego os custos fixos e aloco a minha produção e consigo distribuir melhor os meus custos fixos. E no momento de uma parada como essa? Como fica no momento que a gente parou o processo? Eu não tenho mais custo variável, não tenho mais produção, ela estagnou, parou, eu não tenho venda, e os custos fixos? Continuam. Eles continuam existindo independentemente de você produzir pouco ou produzir muito. Obviamente, se a empresa produzir muito, esse custo fixo ele pode ficar semifixo, porque ele pode variar um pouco em função do alto volume de produção, mas ele existe, você não consegue sair fora dele, ele continua acontecendo dentro da indústria. O que fazer com ele? É muito fácil de pensar sobre isso. Vamos pensar numa empresa que fabrica 1 milhão de produtos por mês e tem 1 milhão de custo fixo. O que ela vai fazer? 1 milhão alocado a 1 milhão de produtos, dá umzinho. Apenas um para cada um, critério bem simples, apenas para a gente entender. Mas vamos supor que nesse mês, por causa do Covid-19, esse produto que tinha uma alocação de R$1 de custo fixo, ela parou, produzir um único produto e ter um custo fixo de 1 milhão. Imagina, eu colocar neste único produto 1 milhão de custo fixo. Esse produto se torna totalmente inviável. Esse custo é maluco, não existe isso. E nosso CPC 16 tem uma menção lá dizendo, quando num período de baixa produtividade, e é o caso com o coronavírus aí, né? Nesse período de baixa produtividade, eu não vou medir mais o custo fixo da forma que eu media no passado. Eu não vou alocar como eu fazia. Eu vou alocar o custo fixo com base na minha média de produção do passado. E não com base na média de hoje, porque a média de hoje se tornou imprestável para o dimensionamento do custo fixo. Eu olho para o passado, considero uma média passada e com base nessa média passada eu aloco o custo fixo nestas poucas unidades que eu produzi. Mas e o restante? Você diria, lá no CPC também ele te orienta, olha, o restante do custo fixo você leva diretamente para a DRE e aloca diretamente na DRE. Ele vai entrar como se fosse uma despesa do período. Ele entra lá para o resultado. Ah, mas eu vou ter que colocar lá junto com o meu CMV. Tudo bem, vai abrir uma conta contábil especial para colocar o custo fixo não alocado na produção, em linha separada. Então, os estoques aí precisam ser reavaliados. Esse estoque não está sendo vendido. Mesmo com baixa produção, se produziu pouco ou se já tinha uma produção anterior, ele não está sendo vendido. Então, se você não tem mercado para ele, não consegue vender esse produto regularmente no mercado, tem um baixo giro no mercado,
A mesma norma, o CPC 16, determina que você deve fazer uma outra avaliação, a avaliação do valor realizável líquido. Tem outro dimensionamento de valor. Além dessa nuance toda, você ainda precisa verificar o preço dele de mercado, se eu consigo recuperar ou através de uma metodologia de fluxo de caixa descontado daquele produto, ou através de uma avaliação do preço de mercado. Vou ver dos dois ali o maior. E se esse valor que eu calculei, mesmo assim, não superar o custo, essa diferença desse valor que ficou abaixo do custo, esse valor de recuperação ficou abaixo do custo, a diferença você vai levar para a DRE, como se fosse, como eu já disse e expliquei, provisão para a perda. Uma perda estimada ao valor recuperável desses estoques. Então, os estoques precisarão ser ajustados também contabilmente para aferir o valor de hoje. O valor que esse estoque está valendo hoje. Futuramente, pós-coronavírus, o mercado recupera, as coisas melhoram, pode melhorar, né? Temos que ter essa esperança. Se as coisas melhorarem, eu redimensiono esse valor realizável líquido novamente e, nesse caso, ele pode ficar acima, ele pode mudar de patamar e ficar acima do valor contábil. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Reverter aquela perda estimada. Nós podemos fazer reversão, mas quando eu tiver documentação, prova técnica de que realmente esse valor dos estoques superou o valor recuperável dele superou o seu valor estocado. Aí sim eu posso reverter. Vamos passar para um outro tema, que é o tema tributário, né? Dentro do âmbito tributário, nós tivemos aí algumas medidas provisórias, nós tivemos várias manifestações aí governamentais que propiciaram, em alguns casos, uma postergação da data de vencimento do imposto. E outras reduziram ou suspenderam determinados pagamentos de impostos. A alíquota foi reduzida, a base de cálculo pode ter sido reduzida em função de uma determinação governamental, né? Seja na esfera municipal, estadual ou federal, não importa aí o âmbito tributário ao qual especificamente o processo está incluso. O que nós queremos discutir aqui é contabilmente. Então, se o governo determinou, num determinado momento, o FGTS, por exemplo, você vai poder pagá-lo daqui a 3 meses. O que eu faço? Daqui a 3 meses eu contabilizo essa provisão de FGTS. De forma alguma, esse FGTS vai incidir sobre a sua folha de pagamento de hoje. Então, se eu calculo a folha de pagamento, calculo esse FGTS, contabilizo ele adequadamente de acordo com esta competência e mantenho um passivo ali em stop, parado, até aquela data da liquidação. Ok? Eu mantenho o passivo ali até a data da liquidação. Se, por outro lado, houve uma redução definitiva desse tributo, seja um percentual, seja ele como um todo, eu reflito imediatamente na minha DRE, porque houve aquela redução. Ou, simplesmente, se eu tive uma redução verdadeira, eu não preciso nem calcular, ele já vai ser aquele benefício ali e a minha DRE tem que estar aferida e meu passivo tem que refletir um montante que eu vou pagar, mesmo que esse montante a pagar seja no futuro. Então, estas as considerações aí sobre os tributos. E vamos para um outro tema. Um outro tema que foi muito debatido aí na mídia, que é derivado aí do IFRS 16, convertido no CPC 06 aqui no Brasil. Nesse caso, eu considero o seguinte, ao invés da gente falar de arrendamento, leasing, para ficar mais fácil do público entender, vamos considerar que isso é o aluguel. É aluguel de máquinas, é aluguel de equipamentos, é aluguel de imóvel, né? Tudo isso está enquadrado ali dentro das regras do CPC
06 e FRS 16. Então, nos contratos de aluguéis, o que ocorreu aí de verdade foi as pessoas negociaram redução do preço do aluguel. Então, alguns contratos de aluguel caíram o preço nesse momento do coronavírus. Em alguns momentos, em alguns outros contratos, negociações, foi negociado uma redução temporária do valor da prestação durante 3 meses, durante 4 meses. E depois desse prazo, a pessoa não precisa mais pagar essa diferença. E nós temos uma outra condição de negociação que foi reduziu esse valor, né? Mas depois de terminado o prazo aí, ou depois da gente sair desse mergulho, dessa parada por causa do coronavírus, e o mercado vai se regenerar, esse valor dos aluguéis que ficaram suspensos ou foram reduzidos temporariamente se acumulam e são pagos em momentos futuros de acordo com a negociação de cada contrato. Tem uma parcela, 2, 3, 10 parcelas. Cada empresário aí negociou isso de forma aí distinta. Mas o que nós temos? Nós temos aí cenários diferentes. Um cenário, redução definitiva. Outro cenário, redução temporária do valor, mas de forma definitiva. E o outro, redução temporária com o ressarcimento desses valores no futuro. Então, para as empresas aí que têm esses contratos de aluguéis, que se enquadram nesse processo, ou que se enquadraram dentro do IFRS 16, e você tem 2 eixos, né? Você pode ser o arrendador, aquela pessoa que entregou o bem em arrendamento, e você pode estar do outro lado, como arrendatário, aquele que recebeu o bem na forma de arrendamento e tem que pagar. Então, no nosso mercado brasileiro, nós temos uma avalanche muito grande de pessoas ou de empresas que alugaram coisas debaixo das regras aí do IFRS 16. Então, o que fazer nesse momento? O IFRS 16, ele manda você trazer todas as prestações, vamos considerar que você alugou um imóvel, por exemplo, todas as prestações dele é valor presente de acordo com uma determinada taxa de desconto, e esse valor presente é contabilizado como um passivo financeiro e um direito de uso, como se fosse um ativo imobilizado que é depreciado ao longo do tempo do contrato, por exemplo. Então, é assim que funciona o IFRS 16. Como isso foi trazido a valor presente? E agora, essas parcelas que foram dimensionadas nesse fluxo de caixa descontado modificou, o que você faz? À luz desses 3 cenários. Bom, se o pagamento é normal, tem que fazer nada. Agora, o que você precisa fazer? Vamos falar de cada uma daquelas 3. Redução temporária do valor. E lá no final você tem que pagar. O que você vai fazer? Você tem que continuar calculando aquela depreciação daquele ativo normalmente, igual vinha calculando anteriormente, reconhecendo. Você, à luz daquele passivo financeiro, vai continuar apropriando os juros normalmente dentro daquele contrato e elevando ele a resultado normalmente. E aquele passivo que foi adiado, se foi apenas um adiamento de parcela, é mantido ali como passivo a ser liquidado numa data futura. Ele é mantido ali. Na liquidação, caixa reduz e você liquida o passivo e o assunto ali está encerrado. É só um problema entre ativos e passivos, né? Agora você tem outro tipo de redução. É uma redução temporária, né? O aluguel foi reduzido temporariamente, mas foi enquadrado como um perdão de dívida. Você não tem que pagar no futuro. No futuro ele não terá mais que ser liquidado. Então é como se você tivesse, entre aspas, ganhado um desconto. Então o desconto do mês de, vamos supor, abril, que você ganhou e não tem que pagar no futuro, esse desconto você leva para resultado. Mesmo não tendo quitado as prestações como um todo, se for um adiamento, uma negociação, mas sim uma parcela. Ela não vai ser liquidada, independentemente da data de pagamento, e você já conhece hoje, você leva ela para resultado.
somente a parcela e continua apropriando os juros normalmente daquele contrato, pois foi temporária aquela redução. Temporária. Por outro lado, houveram contratos que, à luz dessa pandemia, desse processo todo, foi negociada uma redução definitiva na parcela do contrato. O contrato, né, tinha determinadas parcelas e agora, em função da negociação, o contrato foi aditivado e, desse momento para frente, aquela pessoa vai pagar um valor menor ao longo da vida inteira do contrato por causa da pandemia. Então, teve contrato que foi negociado desse jeito. Quando tiver esse tipo de negociação, você vai ter que recalcular o saldo daquele passivo, pois o passivo está mal dimensionado. É como se eu aplicasse esse desconto sobre o saldo do passivo e aplicasse o desconto sobre a parcela. A parcela diminui e o passivo diminui. Como o passivo diminuiu definitivamente por causa desse aditivo de contrato, dessa nova negociação, aquele ativo de direito também tem que ser recalculado com base nessa redução. E a nova depreciação vai ser redimensionada. Então, no caso aqui do IFRS 16, nós temos alguns impactos um pouco mais profundos e que pode gerar uma mão de obra aí maior para os contadores durante esse período de pandemia. Então, cabe aí observar com esses detalhes e talvez ainda maior riqueza de detalhe dentro da empresa de vocês, esse comportamento dos aluguéis. Como é que eles estão afetando as suas demonstrações que devem refletir o valor de hoje. Amanhã, as novas situações vão refletir o valor de amanhã, mas a sua demonstração contábil sempre reflete o valor da data daquela demonstração. Se ela é, vamos supor, se você está fazendo a demonstração mensal, né, nos balancetes mensais, apresentando e reportando mensalmente, é o de maio que está valendo. Se você está reportando trimestralmente, 31 de março, junho, né, tem que fechar ali com aqueles números refletindo verdadeiramente ali aquela realidade de conteúdo. Vamos passar para mais um tema, que é a redução dos salários. Muitas empresas não tiveram condições de manter o caixa em função de não estarem vendendo. O dinheiro não entra para dentro da empresa. As vendas não acontecem. Para a empresa não falir e continuar sobrevivendo, foi colocado uma alternativa, né, pelo próprio governo federal. Já tínhamos alguma previsão na própria CLT, mas com a medida provisória do governo, isso ficou mais forte e deu uma chancela maior para esse processo para a redução dos salários. Então, teve empresas que reduziram 25% no salário, 50%, 70%. Tem essa liberdade dentro da medida provisória. Os salários foram reduzidos. Houve outra medida também dentro das empresas que foi temporariamente, por 60 dias, suspender o contrato com aquele empregado, contrato suspenso. E aí ela dá uma ajuda de custo para aquele empregado de 30% apenas. Então, temos redução do salário mensal, não importa aí o percentual citado, mas houve uma redução aí do salário. E houve também uma suspensão temporária do salário praticamente todo, porém com 30% ali de ajuda de custo ali para aquele empregado. Vamos falar primeiro dessa parte, né? Consequentemente, teve seus efeitos nos encargos trabalhistas aí por consequência, né? Então, essa redução de salário, por si só, você vai dizer, é muito fácil, porque o salário reduziu, a partir de hoje eu contabilizo a despesa menor. Considerando que o salário foi todo para despesa, não foi alocado para custo, ele pode ser alocado em outros ativos, né? Tem que se lembrar disso. Mas, para efeito apenas de ilustração, você contabiliza lá o seu salário como despesa e põe ele no passivo. E liquida esse passivo contra a caixa. É assim que é a normalidade. Como ele era 100%, você fazia isso. Agora ele é 75%, porque você reduziu 25%. Se isso aconteceu, eu não contabilizo esses 25 na DRE mais. Eu não tenho essa obrigação mais de pagar. Então, meu passivo agora é só 75% e a minha DRE está refletida corretamente.
Se for 50%, se for 70% de acordo com a escala do governo, para cada uma delas, esse efeito é o mesmo. Não cabe aqui a gente repetir cada um. Né? Então, esse efeito vai se perpetuar ali na DRE. Então, no primeiro momento, você faz esse registro e acha que está, ó, sensacional, tudo bem, tudo jóia. Opa, alto lá. Vamos discutir um outro ponto derivado aí desse processo, que é o quê? Você, por trás do salário, calcula as provisões de férias, 13º salário, encargo sobre férias, encargo sobre 13º salário, e aí, quando eu fizer essa pergunta para você, você já vai entender aonde eu quero chegar, se você é um bom entendedor de contabilidade. Ora, em que momento que você liquida as férias do funcionário? Em que momento que você vai liquidar o 13º desse funcionário? É agora, durante o coronavírus, o momento da pandemia, ou o 13º tem que ser encerrado lá no dia 20 de dezembro? É ali que você fecha a conta. E as férias é quando ele tirar as férias dele. Supondo que ele vai gozar essas férias somente no ano que vem, depois de ter passado a pandemia. Será que a provisão de férias dele deveria ser ajustada, reduzindo esses 25%, 50%, a depender de cada caso que foi, né? Qual é o valor devido de férias e 13º salário? Então temos que tomar muito cuidado com essas contas dessas provisões, porque o salário vai ser achatado, mas eu vou continuar devendo, por exemplo, o 13º em 20 de dezembro com o salário cheio. Porque quem assinou um acordo de redução, ele valeu por 3 meses. 3 meses apenas. Então, se ele fez isso logo no início agora, ele contemplou abril, maio e junho e vai liquidar o 13º em dezembro. E se ele promover a redução do saldo do passivo de férias e ajustar o passivo dele de 13º que ele tem lá no balanço, com base no novo salário, e os nossos softwares estão programados para isso. É aí que cabe a atenção, porque nós não temos no Brasil a prática de reduzir salário. Então, se você examinar a fórmula de cálculo que está embutida dentro do seu software, o que ela faz? Reduziu ou aumentou o salário? Ele ajusta o saldo integral da provisão de férias, 13º salários e os encargos incidentes sobre os dois. Quando você reduzir o salário, ele vai achatar o passivo inteiro. Se ele achatou o passivo, se o passivo reduz, qual é a contrapartida? O passivo é credor. Se ele cai, ele diminui, fazendo um débito. E qual é a contrapartida? Um crédito. Aonde? Lá no resultado. Então você vai melhorar a performance no resultado temporariamente de forma equivocada, pois a sua dívida não será liquidada hoje. Sua dívida, por exemplo, com o 13º salário, será liquidada em dezembro. Cabe aí uma reflexão sobre o ajuste das provisões de férias, 13º salário e encargo sobre elas, derivada desse momento temporário da redução aí dos salários que foram permitidos pela medida provisória. E se você aplicou, né? Se a sua empresa aplicou, cabe essa ressalva aí nesse sentido, ok? Algumas empresas optaram por não reduzir o salário, deram férias coletiva, e com férias coletiva você apenas liquida ali aquele saldo daquele passivo. Porém, nas férias coletivas nós temos um problema. Como ela é coletiva, ela é coletiva, ela leva todo mundo junto em férias. O que vai acontecer? Se todo mundo, ou todos os funcionários da empresa saem de férias, estão saindo pessoas que têm direito adquirido de férias e vão estar saindo de férias pessoas que não adquiriram o direito a férias. As que adquiriram o direito a férias, está tranquilo e sereno, é só liquidar o passivo. E a pessoa que não adquiriu o direito, você também, pelo seu software, quando liquida férias, você debita passivo. E aí você debitou o passivo erroneamente, porque ele não tinha o direito adquirido. Se houvesse apenas aquela pessoa na sua empresa, ficaria fácil de você entender. Você não teria passivo formado para essa pessoa, para você tirar e liquidar esse passivo. Você não provisionou.
porque o direito adquirido dela não aconteceu ainda. Então você teria um passivo virado aqui, olha. Então teria que se dimensionar com base no período adquirido daquelas pessoas, se o débito ali do passivo está correto nas férias coletivas ou não, pois uma parte desse valor pode não ser debitada nesse passivo, e sim ficar no ativo, como se fosse um adiantamento, pois não transcorreu ainda a competência, ele não adquiriu aquele direito ainda, o direito vai ser adquirido ao longo do tempo. Se a gente fala de 13º, fica mais fácil. Estamos aqui no mês de junho, metade do ano, por exemplo. Então uma pessoa adquiriu o direito até junho, ela tem só direito a 50% do 13º. Supondo que você pagou 100% do 13º, quando é que vai vencer a próxima cota? Ele vai adquirir o direito a mais um 12avos em julho. E de julho até dezembro. Contabilmente na DRE, eu preciso contabilizar cada uma dessas cotas em cada um desses meses até dezembro. Porque ele adquire o direito a mais uma cota em julho, a outra cota em agosto e assim sucessivamente até dezembro. Eu tenho que reconhecer paulatinamente de acordo com o pressuposto básico da competência. Na sua contabilidade, você está fazendo dessa forma? Se não, eu entendo que você deveria observar melhor e avaliar essa questão aí relacionada aos salários, férias coletivas, né? Temos também a ociosidade do povo. Algumas pessoas foram deslocadas, né, para o home office. Por outro lado, você tem trabalhador que não tem o menor sentido de continuar trabalhando ali em home office. Ele está ocioso. Então você tem um custo aí da ociosidade. Assim como lá nos estoques você levou para a despesa, essa ociosidade do seu pessoal também tem que ficar lá na despesa, não tem para onde correr. Se você está pagando aquele funcionário durante o período da pandemia e ele não está fazendo nada, é despesa do período, não tem para onde correr. Tá? Então é um momento aí onde a essência contábil tem que aflorar na pele aí dos contadores, né? O contador tem que estar com essa essência aflorada. Bom, estamos quase no final, vamos mudar agora para outro assunto, que é o ativo não circulante, onde a gente tem bens que estão parados durante esse período de pandemia, o teste de impairment que você deveria fazer sobre esses ativos. Será que nesse momento de pandemia, essa avaliação desses ativos deveriam realmente reduzir ali a eficiência operacional desse ativo e ser contabilizada como uma perda esperada desses ativos, porque ele não está ali produzindo temporariamente por um motivo de força maior. Né? A gente tem que se lembrar disso. É uma parada por força maior no tempo. Né? Então, temos que refletir também sobre esse aspecto da depreciação, se a gente deveria continuar ou não a depreciação desses bens. A princípio, esses bens continuam em obsolescência. Né? Continuem mas ele não está operando, mas ele está em obsolescência. Então, talvez fosse recomendado manter ali o grau de depreciação, mas não poderia ser alocado a custo de produto se você está com um processo produtivo. Ele teria que ir para despesa aí nesse caso, mas caberia uma avaliação individual de cada empresa. Chegamos agora no nosso tema final, a última parte aqui desse breve momento que eu fiquei aqui com vocês. Ora, se você refletiu na sua DRE todos esses elementos, toda essa confusão, se assim a gente puder chamar, do coronavírus, várias despesas que você normalmente não tinha, você passou a ter, várias alocações a resultado de despesa que antes você fazia em ativos, você passou a fazer no resultado. Então, houve um conjunto de coisas que afetou o seu resultado. A receita foi diminuída por causa de negociação de contratos, por exemplo.
Muitos clientes que possuem receita recorrente negociaram temporariamente esses contratos e aí você não faturou e nem vai faturar no futuro, pois houve uma negociação temporária de redução de contrato ali e o resultado achatou por causa disso. Né? As despesas, por outro lado, cresceram ou foram mantidas em função desse processo e lá na última linha do resultado, é possível que muitas empresas aí vão apresentar prejuízo, né, nesse momento tão delicado. A maioria das empresas, nós sabemos, que são norteadas por uma medida chamada de EBITDA, ou EBITDA, né? Cada uma fala aí da sua maneira, não importa. Né? Durante muito tempo, a própria CVM recomendou que a gente não aplicasse essa medida. A própria CVM dizia, olha, isso não é uma medida contábil, não aplica essa medida. Só que todo o mercado aplicava essa medida, até que a CVM regulamentou a aplicação dessa medida. Ela colocou isso numa instrução dela, que é a 527, depois vocês teclam lá na internet, vocês vão conseguir encontrar a instrução da CVM de como é que você deve calcular essa medida chamada EBITDA. Não pode fugir dela, é uma regra que nós temos aqui dentro do Brasil. Qual é o método de cálculo? Qual é a grande preocupação? Cada pessoa calcula essa medida da cabeça dela, da forma que ela bem entende, vai lá e publica, meu EBITDA é de tanto. Mas como é que você calcula? Eu tirei isso, tirei aquilo outro. Não é assim. Nós temos uma regra. E a CVM, ela foi muito feliz, quando ela falou, olha, gente, eu não posso ter um número aqui sem lastro, sem um fio de ligação com as demonstrações financeiras da empresa. Então, quem for calcular essa medida vai pegar a última linha da DRE, que é o lucro líquido ou prejuízo líquido do exercício, e vai excluir dele, eu vou usar outra palavra para melhor entendimento, você vai estornar dele o imposto de renda e contribuição social que você calculou. Você vai estornar também o seu resultado financeiro. E vai estornar desse resultado a sua depreciação. O que sobrar é o EBITDA. Só que as empresas no mercado, as pessoas, os analistas aí no mercado não fazem assim. Eles pegam o lucro bruto da empresa e tiram alguns elementos e param no meio do caminho e fala, aqui é meu EBITDA. Ele perde a conciliação com a demonstração do resultado, tão recomendada pela CVM nessa instrução 527. Então, eu pediria a vocês que observassem essa instrução na hora de calcular esse EBITDA. Essa mesma instrução, ela tem um artigo muito específico, que é o artigo número 4, ou quarto, né? Se a gente melhor falar aqui, é o artigo número 4. Esse artigo número 4, ele dá uma saída pela tangente para nós. Porque ele fala o seguinte, se você tiver operações descontinuadas dentro da empresa, aquelas operações que não vão se realizar no próximo ano, em outros períodos futuros, que você realmente teve que parar, suspender, fechamento de uma filial, de uma unidade de negócio, por exemplo, você suspendeu, você também pode estornar, excluir dessa medida. Você tira fora para mostrar o desempenho operacional da empresa de verdade, que vai, lembra do início de hoje, continuar no ano que vem. É um pressuposto básico nosso. Então o EBITDA também, o olhar dele é para a continuidade do negócio. E se a gente pensar nessa essência do coronavírus, e eu provoco vocês dentro desse artigo 4º lá da instrução 527, ela diz que outros itens que contribuam para a informação sobre a potencial geração desse resultado bruto de caixa aí da empresa. Vai contribuir essas outras informações aí sobre o coronavírus? Então a gente pode, talvez, pensar em ter algum bloco dessas informações que é um efeito temporário dentro da nossa demonstração de resultado. Qual o cuidado que nós temos que ter com isso? Muitas empresas pagam bônus, pagam performance de desempenho para suas lideranças
dentro da empresa, liderança em âmbito geral, não é só a cúpula não, não é sócio só não. Esses sempre vão ter, mas as lideranças, né, os gerentes, às vezes os funcionários, todos os funcionários são premiados pelo desempenho da empresa. E as empresas vincularam essa medida. O EBITDA está vinculado aqui como medida de desempenho, e se o EBITDA crescer, terá pagamento de bonificação, de participação nos lucros, etc. e tal. Nós temos que tomar cuidado. É um momento de sobrevivência das empresas. Mesmo que você aplique essa norma e encontre esse subterfúgio para poder ajustar a medida, esse seria realmente o momento correto. É uma reflexão ética nesse caso. É uma reflexão ética que eu provoco aí para vocês. Porque se você aumenta, engorda o EBITDA num momento tão difícil, onde o caixa foi drasticamente afetado, você pode estar afetando a sobrevivência futura da empresa. Então tomem cuidado se vocês aplicarem essa medida e fizerem ajustes drásticos no EBITDA para produzir um resultado favorável para a empresa, entre aspas, que te favorece pessoalmente. Se a gente voltar lá na norma, na primeira norma que nós temos lá das normas internacionais, que é o framework da contabilidade, o pronunciamento conceitual, as normas básicas lá da contabilidade, nós vamos ver lá uma característica qualitativa das informações contábeis, que é a neutralidade. Você está sendo neutro? Contador, você precisa ser neutro. Não vai manipular os números para produzir um resultado, entre aspas, favorável para você mesmo ganhar participação no resultado. Então tome cuidado com isso. A sobrevivência da empresa é mais importante do que um momento pontual onde você manipula números para poder se autofavorecer e ganhar bônus com isso. No momento de crise do Brasil e do mundo inteiro. Então, tomem cuidado com isso e apure o valor justo das operações. Seja neutro, atue com neutralidade e fidedignidade. Esses três elementos têm que estar aí na sua cabeça, pensando sempre na continuidade da empresa e registrando tudo aí de acordo com o princípio da competência. Por hoje a gente encerra. Agradeço a todos vocês que estiveram aí comigo durante esses minutos. Muito obrigado a todos. E contem aí com o apoio do CRCMG. Muito obrigado.